paz do Senhor a todos. Que a paz de Jesus seja o coração de vocês. Quantos vão ficar aqui nesse feriado? Diga amém. Amém, que bom. Bom saber que vocês vão vir orar aqui com a gente, é ou não é? Vocês foram chamados para orar, para encher de Deus, para serem transformados. Quantos estavam aqui semana passada quando eu falei sobre pureza? Diga amém. Semana passada eu ministrei sobre pureza, sobre o poder da pureza que Deus tem para nós, em nossos corações. Nós precisamos ser restaurados naquilo que nós acreditamos, sabe? Nós precisamos ser restaurados. Às vezes nós vimos tantas coisas, presenciamos tantas coisas, e nós simplesmente deixamos o nosso coração, as nossas emoções, a forma como nós enxergamos o mundo, ser completamente, permanecer amargurado, sujo. E Deus quer gerar em nós uma pureza que faz com que nós possamos ver o reino de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1, livro de Atos capítulo 1. Sabe, eu creio nessa noite que Deus tem tanto para nós. Quantos creem nisso? Diga amém. Quando nós temos fome e sede da presença, quando nós temos fome e sede de mais de Deus, o Senhor vem e nos preenche. O reino de Deus é um reino para aqueles que têm fome. E nessa noite eu quero convidar você a abrir o seu coração para o Senhor, para receber mais de Deus. Feche seus olhos por alguns segundos antes de nós lermos. Simplesmente chama Deus, eu preciso mais do Senhor, eu quero mais, Jesus. Sei que nós já cantamos, eu sinto que nessa hora o Senhor quer te encher de uma forma poderosa, quer te levar para um novo nível, quer te levar para um novo tempo. Mais Espírito Santo, mais Deus. Nós te respiramos, ó Deus. Nós temos fome e sede da tua presença. Mais Espírito Santo. Abra os nossos corações e as nossas mentes. Comece a orar, abra a sua boca. Quando você fala, você dá uma assinatura para o céu se mover. Quando você fala, você preenche o seu coração com aquilo que Deus quer fazer. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Nós cremos no teu poder, ó Deus, nós cremos no teu nome. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a realidade do teu Espírito, que a realidade da tua presença venha repousar sobre cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Venha repousar sobre cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Senhor, nós é mais do que um culto, é mais do que uma pregação. Nós viemos para ter um encontro profundo com a tua glória. Um encontro profundo com a tua glória. Em nome de Jesus, nós acalmamos a nossa alma e acalmamos o nosso coração, para nós termos esse encontro profundo contigo. Aleluia. Amém. A sua Bíblia aberta em Atos capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, na qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar
que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade, pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado aos céus, às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Eles ficaram olhando com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Aleluia. Eu amo essa passagem, eu amo esse momento. Uma das coisas que me chamam a atenção com Jesus, e eu não me canso de dizer isso, é porque Jesus é muito relacional. Sabe, ele morre, ele ressuscita, e a sua ressurreição, ele passa mais 40 dias. E nós falamos pouco e meditamos pouco sobre a ressurreição de Jesus, sobre quando ele veio dos mortos e passou 40 dias. Foram 40 dias Jesus ensinando os discípulos sobre o reino. Foram 40 dias Jesus trazendo uma nova perspectiva. Foram 40 dias de milagre. A Bíblia nos diz que depois que Jesus ressuscita, ele vivia, a Bíblia nos mostra que ele vivia aparecendo e desaparecendo. Imagine você na sua casa, sentado com os discípulos, e de repente tem uma cadeira vazia lá, e Jesus aparece do nada. E é engraçado que Jesus ele tem um espírito de assim, um humor interessante. Ele aparece do nada e fala assim: paz seja convosco. Imagine você no meio lá na sua casa, alguém aparece do nada, senta na sua cadeira, sabe, do nada. Jesus desapareceu e apareceu do nada. E ele fala: paz seja convosco. Meu irmão, uma hora dessa minha paz já tinha ido embora há muito tempo. Eu já tinha desmaiado. Jesus gostava de fazer essas brincadeiras com os discípulos. Ele sempre foi relacional, ele sempre tem esse coração de estar perto. Eu sempre meditei sobre isso, sempre meditei sobre Jesus tendo que salvar o mundo inteiro. Sabe, ele só tinha que salvar o mundo inteiro. Você não vê Jesus ansioso, você não vê Jesus preocupado. Jesus sempre se movia com aquilo que o Pai tinha para ele. Nenhum de nós tem mais responsabilidade que Jesus. Jesus não sentava só com as multidões, mas Jesus sentava com os discípulos. Ele sempre, enquanto ele estava na terra, ele sempre se manifestava com um a um. Ele sempre gostava de caminhar. Tanta coisa para Jesus fazer. Quando ele ressuscita, ele vai andar com os discípulos a caminho de Emaús. E lá ele começa a ouvir o que eles estavam dizendo, e vai caminhando com eles. E na jornada, a palavra de Deus fala que na jornada o coração deles começaram a queimar, mas eles ainda assim não reconheciam Jesus. Jesus tinha o seu corpo mudado. Por que está dizendo isso, Weber? Porque Deus, ele nos muda no relacionamento. Está comigo ou não? Às vezes nós pensamos assim: não, se eu vou na igreja eu vou ouvir uma palavra, e é isso, é o que Deus quer para mim. Não é o que Deus quer para você. O que Deus quer para você é o dia a dia. O que Deus quer para você é comer com você, é sentar com você, é olhar nos seus olhos, é pegar na sua mão. Deus quer que você o experimente. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Ele não quer apenas que você ouça palavras de um pregador. Ele não quer apenas que você ouça palavras no YouTube. Ele não quer apenas que você cante, mas Ele quer que você o conheça. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. No versículo 4, Jesus, depois de ter ressuscitado os mortos, a Bíblia fala: certa ocasião, enquanto comia com eles. Leia a Bíblia e perceba que Jesus está sempre comendo com alguém. Quando a pessoa pergunta se crente gosta de comer demais, fala: nós seguimos o mestre. Jesus estava sempre sentado na mesa, ele está sempre sentado comendo com alguém, ele estava sempre sentado comendo com os discípulos. Ele diz: enquanto comia com eles, ele fala assim: não sai de Jerusalém não, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu cresci na igreja e eu vi várias linhas de raciocínio, várias pessoas tentando acertar no seu caminho com Deus, em crescer com Deus. Eu vi várias pessoas, alguns pelos meios teológicos de ensino, eles pensam: bom, a minha vida espiritual não cresce mais porque eu não sei muito da Bíblia.
Outros pensam, minha vida espiritual não cresce mais porque eu não participo de todas as programações da igreja. Ou outros pensam, a minha vida espiritual não cresce mais porque eu não sirvo mais, ou é porque não tenho boas amizades na minha igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. A forma como Deus nos faz crescer é através do relacionamento. É na jornada com Ele, é no momento em que nós temos com Ele. E Ele vai se revelando a nós. Qual foi a última vez que você jantou com Jesus? Qual foi a última vez que você colocou Jesus, pediu, Jesus, senta aqui nesse sofá, eu quero conversar com o Senhor. E a nossa oração é um monólogo. A nossa oração é uma oração que Deus, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, faça isso, faça aquilo, em nome de Jesus, amém. Aí Deus fala, na hora que eu vou falar, você vai embora. Na hora que eu vou ministrar no seu coração, você vai embora. Se Jesus sentasse com você, se Jesus comesse com você. Eu amo um livro chamado Simplesmente como Jesus. É um livro que eu li há muitos anos atrás, na minha jornada com Deus. E esse livro, a capa desse livro fala algo bem poderoso. Ela fala o seguinte: se Jesus acordasse no seu coração por um dia, se o seu corpo fosse o mesmo, a sua situação fosse a mesma, nada mudasse, a única coisa que seria diferente é que dentro de você não é você mesmo, agora é Jesus. Será que a forma como você fala mudaria? Será que se eu linguajar, a forma como você olha as pessoas, a forma que você cumprimenta, será que elas viriam em você algo poderoso, algo transformador? O que Jesus em você, no seu corpo, faria? Isso me fez refletir bastante. Porque às vezes a gente pensa que a resposta está lá fora, a resposta está em alguém, a resposta está no ensino novo que a gente ainda não recebeu, mas a resposta está na nossa comunhão com Ele. Queridos, Deus caminhava no jardim do Éden. Eu sempre me perguntei, cara, olha o que a Bíblia diz sobre Deus, Deus Todo-Poderoso. Ele é adorado nos céus o tempo todo, 24 horas. Eles cantam santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Os anjos estão lá, Deus sentado no trono, uma luz emana do trono, 7 Espíritos de Deus estão lá. Os anjos, adoração 24 horas o tempo todo. Mas tinha um momento em que Deus não estava no trono. Deus estava onde? Deus estava caminhando com o homem. Deus estava tendo relacionamento com o homem. Deus estava ministrando ao homem através do relacionamento. E nós vemos Jesus fazer a mesma coisa. Nós vemos Jesus fazer a mesma coisa com os discípulos. É por isso que Jesus pede para os discípulos para seguir. Discípulo é aquele que deixa tudo para seguir, ou seja, Jesus tem prioridade na vida deles. Aqueles que querem caminhar com Deus, eles precisam abandonar o que eles estão fazendo para ouvir o que Deus tem para dizer. Está comigo ou não? E os discípulos caminhavam com Jesus, eles tinham momentos de mesa com Jesus, momentos de relacionamento, aonde Jesus ia, lá eles estavam. E é nesses momentos, são nessas ocasiões que Jesus revelava o coração do Pai. Ele revelava o que Ele ia fazer. Está comigo ou não? São nesses momentos em que Deus revelava. Às vezes nós estamos buscando a última unção do momento, a última revelação do momento. Nós estamos buscando a última pregação transformadora, o culto mais poderoso, a unção, sabe? Mas eu creio que nós estamos chegando em momentos em que ou você caminha com Deus no seu dia a dia, ou você não caminha com Deus. As palavras motivacionais, elas não vão te sustentar por muito tempo. Os encorajamentos não vão te sustentar por muito tempo. Eles te ajudam no começo da sua jornada, mas é aquele momento em que você tem que falar assim: Deus, eu te quero. Eu preciso te conhecer. Eu sei que tem mais, tem algo mais profundo. Deus, eu te quero. Espírito Santo, eu te quero. Abra o meu coração, eu te quero. Eu cresci no lar evangélico, eu cresci no lar cristão. Antes de chamar meu pai de pai, eu tinha que chamar de pastor. Eu conhecia a religião, mas eu não conhecia Deus. Eu conhecia os sinais, mas não conhecia Deus. Algumas pessoas chegam para mim: pastor, meu filho desviou, ele cresceu na igreja. Eu falei: você falou certo, ele cresceu na igreja. Ele só não cresceu em Deus. Ele só não conheceu a Deus da igreja. Ele não foi apresentado. Eu lembro que aos meus 14 anos de idade, eu cheguei para Jesus. Eu lembro que eu estava no carro, nunca esqueço esse momento. Eu falei: Deus, estou cansado de viver uma vida dupla. Estou cansado de viver uma vida de aparência. Uma coisa para o meu pai, outra coisa longe dos meus pais. Eu quero te conhecer.
Eu quero saber quem o Senhor é. E desde aquele momento, meu coração começou a se abrir para Deus, começou a se abrir para o Espírito Santo. Eu lembro que dias depois, a gente estava fazendo uma obra lá em casa, meu pai estava fazendo uma reforma. Eu tinha a responsabilidade de pintar uma parede. Sabe, adolescente, você quer reclamar, é ou não é? Quantos filhos aqui gostam de trabalhar de livre e espontânea vontade para os pais? Diga amém. Eu falei, por que não aproveitar esse momento aqui onde eu estou pintando essa parede para conversar com o Espírito Santo, para aprender mais dele? Sabe, por que não incluir Deus no seu dia a dia? Por que não incluir Deus à medida que você vai à escola? Por que não incluir o Espírito Santo quando você está dirigindo o seu carro, quando você está pegando o seu ônibus, quando você está fazendo qualquer coisa? Fala com Deus, Deus, eu quero mais, me revela, ministra na minha vida. Eu quero ser conhecido como seu amigo. Jesus, ele tem esse relacionamento profundo com os discípulos. Essa caminhada com os discípulos é fora do comum. E ele só revela aquilo que ele fazia com Deus. Porque Jesus caminhava com Deus o tempo todo, ele via o que o Pai estava fazendo. E é nesse relacionamento que nós somos transformados. E Jesus fala, olha, vai chegar o Espírito Santo, aquilo que eu prometi para vocês. Imagine Jesus na mesa, comendo um cordeiro, comendo um pãozinho. Jesus na mesa fala assim, sabe aquela promessa que eu fiz? Então fica aqui em Jerusalém, porque daqui a uns dias vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E os discípulos perguntaram para Jesus algo poderoso. Eles falaram assim, será que vai ser nessa época em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, os discípulos não estavam preparados, eles não estavam focados na eternidade, eles não estavam focados em morar no céu, eles estavam seguindo Jesus, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias. Que Messias era esse? Jesus era um rei. O rei que ia libertar o povo. Será que ele ia fazer como Davi fez? Será que ele ia fazer como Sansão fazia? O que ia acontecer? Ele ia levantar uma tropa? Ele ia levantar um exército? Será que ele ia libertar o povo agora da opressão dos romanos? Ele pede, vai ser esse momento que o Senhor vai se tornar rei de fato. O Senhor ressuscitou, já tem 40 dias. Eu não estou vendo nada demais. E Jesus fala para eles, olha, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Deixa eu falar algo para você aqui, querido. Às vezes você está orando para chegar uma certa vitória na sua vida, para que Deus dê uma linha de chegada, marque um dia da vitória. E Deus está falando para você, não compete você saber que dia vai ser esse. Você está preocupado com certas coisas, Deus fala assim, vive a sua vida, aproveite a jornada, caminhe comigo. Deus, quando é que o Senhor vai fazer com que eu case? Deus fala assim, vive a sua vida, aproveite agora. Quando é que o Senhor vai dar essa vitória na minha família? Deus fala assim, aproveita agora. Viva a sua realidade. Não compete você saber o que Deus vai fazer. Nós não precisamos saber de tudo que Deus vai fazer. Diga que você está perto de você não precisa saber de tudo que Deus vai fazer, quando Ele vai fazer. Está comigo ou não? Os discípulos pensando que iam ser agora Jesus ia mandar os anjos. Era um momento de honra, era um momento de poder. Agora Jesus ia mostrar para que Ele veio. Mas Ele não faz isso. Ele fala, não compete a vocês saber. Mas ele diz, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Bom, Jesus está falando para nós, não interessa quanto vai ser. E eu acho engraçado, é bom Jesus ter dito para os discípulos que quanto tempo ia demorar. É bom, ele sabe quanto tempo que vai ser, mas ele não quis dizer. Já pensou, Jesus fala assim, vai demorar 2000 anos, guerreiro. Não fala nada, ele fala, cara, não interessa. Às vezes nós ficamos igual o burrinho do Shrek. Não ia assistir o Shrek enquanto ele está viajando para longe? E aí, Shrek, já chegou? E agora? E agora? A gente fica assim para Deus, assim, Deus, e aí? Vai agora a vitória? Agora? Chegou? Deus, o Senhor está fazendo, agora Deus? Chegou Deus? Sabe, eu viajo com a minha filha, é terrível. Ela fica assim, pai, já chegou, né? Falta 5 minutos agora? Ela não sabe nem o que é 5 minutos. Já chegou, pai, já chegou agora para minha filha? Quando chegar, eu te aviso.
E às vezes nós ficamos para Deus, Deus me mostra, Deus agora vai ser. Deus fala assim, deixa eu falar uma coisa para você. Não vou nem falar quanto tempo vai demorar, porque pode demorar muito. Mas aproveita a minha presença. Eu quero te mudar na jornada. Eu quero te mudar no caminho. Está comigo ou não? Quando é, Deus, que eu vou ser maduro espiritualmente? Quando é que o Senhor vai cumprir essas promessas? Não te interessa. E não me interessa também. Interessa que Ele está do meu lado. Interessa que eu estou no caminho com Ele. Que eu estou sendo guiado por Ele. E que nessa jornada Ele vai mudar o meu coração. É nessa jornada eu vou ser cheio do Espírito Santo. É nessa jornada eu vou experimentar coisas que eu nunca experimentei antes. É Jesus com os discípulos a caminho de Emaús, aonde eles estavam ali, ouvindo Jesus conversar com eles. Eles param, eles falam, fica aí com a gente. Mas só quando Jesus sentou à mesa, é engraçado isso. Jesus sentava, era tão comum Jesus estar em mesa com os discípulos, que só quando Jesus senta à mesa com esses discípulos, eles conseguem reconhecer quem Ele era. A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Sabe o que significa isso? Jesus pode passar do nosso lado, mas se nós não desejarmos relacionamento, os nossos olhos nunca vão ser abertos. Nunca vão ser abertos. Vai passar na sua frente. Ele vai estar ali, vai falar com você, mas você nunca vai ter os olhos abertos. O coração deles queimavam, mas os olhos deles ainda estavam fechados. Porque os nossos olhos só são abertos em relacionamento. Nossos olhos só são abertos quando nós estamos sentados com Cristo. Quando nós desejamos comer com Ele. Quando Ele faz parte de tudo da nossa vida. Ele fala, mas vocês vão receber poder. E vocês serão as minhas testemunhas. Tem outro ponto que eu quero trazer com vocês aqui. Que nós amamos aqui nessa igreja. Deus te chamou para ser testemunha. Diga a pessoa que está perto de você, Deus te chamou para ser testemunha. Sabe? Para mim nada é mais poderoso do que uma testemunha. Porque você pode ter vários argumentos, mas a testemunha ela viu. A testemunha ela experimentou. Ela ouviu, ela presenciou. E Jesus, o reino de Deus não é um reino de filosofia. Sabe, não é um reino de coisas lindas, mirabolantes, lá não sei aonde. Não, Deus é prático. Deus toca, Deus, sabe, Ele tem cheiro, Ele, sabe, Ele abraça, Ele, sabe, você consegue sentir o seu respirar, você consegue entender a sua voz. Deus é prático, é testemunhal, você pode testemunhar. E Jesus fala, vocês vão ser minhas testemunhas. Sabe o que significa isso? O projeto de Deus para nós nunca foi com que nós conhecêssemos a Deus apenas com a mente. O projeto de Deus para nós foi para que nós sempre vivêssemos com Ele através de um relacionamento no qual nós olhamos para Ele e sabemos que é Deus se movendo. Testemunhas, testemunhas. Qual foi a última vez que você testemunhou Deus fazer algo na sua vida? Tem 300 anos de igreja, mas eu não ouço Deus há muitos anos. Tem 300 anos de igreja, mas eu não vejo Deus fazer nada há muitos anos. Pessoas que caminham com Jesus, pessoas que caminham com Deus, sempre vão ser testemunhas. Quantos querem dizer amém? Sabe, hoje à tarde foi algo incrível. Já tem 5 dias que a minha filha estava doente. E a gente leva no médico de madrugada, ele leva e a febre volta, e falam que é o vírus, e falam que é aquilo. Durante 5 dias a gente começou a orar. Eu lembro que eu cheguei em casa pela manhã e orei em línguas, eu abracei minha filha, eu orei em línguas. E ontem eu tinha preparado, sabe quando a mãe sai de casa e o pai tem que fazer alguma coisa e faz uma bagunça? Quantas mães estão aqui, conhecem? Minha esposa prepara uma compressa para colocar no ouvidinho dela, o ouvidinho dela está doendo. É para colocar segundos, eu coloquei quase 1 minuto. Bom, longa história, encurtando a história. Ela botou a compressa no ouvido e queimou a orelhinha. E ela queima a orelhinha e começa a vir uma bolinha assim, o vermelho não sai. E aí a gente lá, ela preocupada, não conseguia dormir, chorava, a noite acordava e aquela coisa toda. Eu cheguei, eu orei em línguas. E depois do almoço, eu dormi um pouco. Alguém aqui dorme domingo depois do almoço? Glória a Deus, não? E aí lá em casa a gente reveza. Depois, quando você tem filho pequeno, só o pai sabe o que eu vou falar aqui agora. Quando você tem filho pequeno, ninguém que olha, vocês revezam. Se o filho não dorme à tarde.
Eu cheguei, aí minha esposa foi, aí ela me acordou, meu bem, é a sua vez, agora é a sua vez, agora eu vou descansar. E você acorda. Claro que eu queria acordar falando glória a Deus. A gente está passando a noite tão, estava em claro. A gente estava dormindo tarde, revezando durante a noite, durante o dia. E aí eu fiquei com ela um pouquinho. Quando passou um tempo, eu olhei para ela e vi que a bolinha, o vermelhidão tinha sumido, desapareceu, do nada. E ela estava bem, a febre tinha ido embora. Enquanto minha esposa descansava, de repente minha esposa acorda e começa a chorar. A Raíssa acorda e começa a chorar. E ela fala assim, meu bem, eu tinha uma visitação do anjo. O anjo do Senhor veio sobre a minha vida. Eu começava a cantar, eu estava voando. Eu vi que a presença de Deus foi muito forte. Deus fez algo poderoso aqui nesse lugar. E aí quando ela olha para Isabela, aquela bolinha que tinha criado desapareceu. Aquele vermelhidão desapareceu. A febre dela baixou, as coisas, sabe, ela está 100%. Ela está 100%. Eu não reclamei, porque quando ela está muito bem, ela quer conversar com o pai o tempo todo. Eu falei, Deus, ela estava tão molinha, estava tão quietinha, eu não posso reclamar agora. Eu quero agradecer ao Senhor. Ela está 100%, Deus curou ela de forma poderosa. Sabe, querido, Deus pode visitar a sua tarde na sua casa enquanto você dorme. O anjo pode vir fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quem vive com Deus vive de testemunhos e não de conversa. Eu posso te contar inúmeros testemunhos daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Sinais e prodígios. Jesus fala, não interessa quando eu vou curar ou quando eu vou fazer, interessa que eu vou estar com você na jornada. E é nessa jornada eu vou te ensinar. Nesse momento eu vou te ensinar. E eu acho incrível isso. A Bíblia diz que, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu na vista deles. Imagine, Jesus estava lá com seus discípulos, falou para eles, olha, fica aí, vai receber o Espírito Santo. É o que eu posso dizer para vocês agora. E eles estavam lá no monte, e Jesus começa a subir. Imagine você lá, Jesus começa a subir. Olha que cena, os discípulos lá com Jesus, e ele olha, fala as últimas palavras, e Jesus começa a subir aos céus, e os discípulos começam a acompanhar Jesus subindo aos céus. Vem uma nuvem, essa nuvem esconde Jesus. E enquanto eles estão olhando para os céus, a Bíblia diz, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. E eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para cima? Os anjos aparecem para os discípulos e falam assim, por que vocês estão olhando para o céu? E ele fala, da mesma forma que vocês viram esse Jesus ser elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como viram subir. Sabe, isso me ensina um princípio bem interessante. Às vezes nós temos uma experiência profunda com Deus, uma experiência maravilhosa com Deus. E nós agora guiamos a nossa vida e o nosso futuro através dessa experiência. E quando nós estamos olhando para cima, vendo Jesus subir aos céus, Deus manda anjos para falar, ei, volta para a terra. Segue sua jornada, segue seu caminho, segue sua vida. Você viu ele subir? Mas você vai ver ele descer também. Eles têm muita coisa para fazer. Eu fico imaginando, se esses 2 anjos não tivessem aparecido para os discípulos, eu tenho certeza que os discípulos tinham arrumado uma tenda, dado um jeito de comprar aquele monte, ia construir um templo, iam ficar lá até hoje olhando para cima, para ver que horas Jesus ia descer daquele lugar. Às vezes você viveu estações na sua vida que foram marcantes, foram algo poderoso em Deus, mas Deus está falando, meu amigo, se move. Eu te dei a unção, eu te dei a experiência para você se mover, para você crescer, para você ir para frente. Os anjos aparecem para eles, e eles agora têm uma nova missão, eles têm um projeto. E a Bíblia diz no versículo 12, então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E a Bíblia diz que quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Olha que interessante, eles voltam para Jerusalém, porque Jesus tinha dado ordem para eles ficarem em Jerusalém. Tem um outro ponto que eu quero dizer para você aqui. Locais são importantes para Deus. Deus pode mover em qualquer lugar, sim ou não? Sim. Mas para você, tem locais que são importantes para que você cresça. Locais são importantes para Deus. Não saia do lugar onde Deus não te mandou sair. Ah, mas está todo mundo indo. O que Deus falou com você? O que Deus ministrou? Fique nesse lugar. Eles ficaram em Jerusalém. Eles podiam ter voltado para Galileia, mas eles ficaram em Jerusalém.
Porque Jesus queria começar a partir de Jerusalém. Eles voltam para a cidade. E é algo poderoso agora, porque eles sabiam que Jesus não estaria mais com eles. Jesus não caminharia mais com eles. Então o que eles fazem? Quando você não sabe qual é o próximo caminho a seguir, o que nós fazemos quando nós não sabemos o que fazer? Você já se encontrou em um momento na sua vida que você não sabe o que fazer? Você não sabe para onde ir. Uma estação acabou e você não sabe para onde ir. Eu vou te dar uma dica. Você quer uma dica de pastor? Boa. Você aprendeu o que fazer? Vai orar. Vai orar. Vamos no livro de Josué. Quando Moisés morre, agora depois de 40 anos, eles têm que ter uma liderança nova de Josué. E eles agora vão atravessar o Jordão. Durante 40 anos eles caminharam pelos mesmos lugares, mas agora eles iam para algo novo. E Deus fala assim: esse lugar que eu estou levando vocês é um lugar novo, vocês não conhecem. Então os sacerdotes vão pegar a arca e os sacerdotes vão guiar o caminho. Porque muitas vezes nós sabemos o que nós temos que fazer, nós sabemos o que Deus prometeu, que Ele vai nos levar para a terra prometida, nós só não sabemos como. Nós sabemos que Deus vai fazer, mas nós não sabemos como. Então como que eu descubro como? Gastando tempo na presença. A presença de Deus precisa guiar esses novos caminhos. Os discípulos fazem isso. No versículo 14 de Atos, capítulo 1, versículo 14, ele diz: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sabe, o Bill Jones fala algo poderoso. Quando nós estamos em momentos de transição, nós temos que gastar mais tempo na palavra e mais tempo na oração. Geralmente momentos de transições não são legais. Está comigo ou não? Momentos de adaptações não são legais, não são os melhores momentos. A gente pensa em voltar várias vezes. O povo saiu do Egito, mas falou: cara, tá difícil, hein? Deserto. Qualquer hora a gente morre aqui, é perigoso. Momento de transição é o momento em que você pensa em voltar. Mas o Bill fala agora que você precisa de uma nova direção de Deus, porque Deus está fazendo coisas novas. Você precisa ler a palavra, estudar a palavra, e ler, estudar, e orar, e gastar tempo com o Senhor. Por o que os discípulos foram fazer. Jesus não fala tudo. Eles foram orar. Qual a importância de orar, Eber? Bom, muitos. A oração, ela te traz um download dos céus. Deus te falou o que você tem que fazer, só não falou como. E não falou se você tem força para fazer. Então o que você faz? Você recebe o download dos céus. Tenho conversado com os meninos que eu tenho discipulado. Eu tenho falado para eles: queria te falar uma coisa para você. O problema dessa geração é que eles leem e estudam muito, mas não aguenta 20 minutos de oração. Eles aguentam 300 horas de pregação, mas eles não aguentam 20 minutos de oração concentrada, focada na presença de Deus. E a oração, ela é um download dos céus. A oração, você recebe a direção de Deus. Alguns de nós, a forma como nós recebemos o download, nós somos tão desatualizados. Nosso computador espiritual é um Windows 95. Para Deus passar 1 megabyte de informação, meu irmão, demora um ano. A nossa velocidade da nossa internet é de escada. A geração mais jovem nem sabe o que é isso, né? Eles nem sabem o que é uma antena de escada. Alguém lembra aqui? Quando você ligava a internet no fim de semana? Olha aqui, ó. Galera com mais de 30 anos levantando. Deus está vendo você escondendo aí. Vai pegar 10 centavos a linha, sua família reclamando. Sai dessa internet, sai da linha telefônica. Você orava para ninguém ligar. Aproveitava aquela internet. Muitos de nós estamos nessa época ainda. Nós não temos a direção de Deus. Deus fala assim: cara, você quer saber a direção? Está comigo, você tem que me buscar, você tem que estar na minha presença. E aí você vai na presença de Deus, e aí você começa a receber downloads. Alguns de vocês são Windows 92, mas outros já estão atualizados demais. Você recebe, já entende de Deus rapidamente. Você aprendeu a ouvir de Deus rapidamente. Deus está te direcionando. Agora você tem uma internet de alta velocidade. Você é alguém que os céus falam, você entende. Mas é com tempo, é um processo na sua vida. Você está agora nesse tempo de transição na sua vida. O que você precisa fazer? Eu quero ouvir de Deus. Eu tenho que gastar tempo na presença de Deus. Eu tenho que gastar tempo de qualidade. É o que os discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos
Quando Jesus sobe aos céus, ao invés deles irem para uma biblioteca e buscar o que a Bíblia está falando, qual que seriam os próximos passos, eles entram na biblioteca dos céus e vão gastar tempo em oração. Eles vão orar, e eles vão orar, e eles vão orar, e eles vão orar. Eles se unem com as mulheres, com os irmãos de Jesus, e eles vão orar. Depois que eles gastam tempo orando, Pedro, que é o mais profético deles, é incrível isso, dá uma iniciativa. E Pedro fala o seguinte: meus amigos, nós éramos 12 apóstolos. Agora nós somos 11, porque um traiu. Mas alguém tem que ocupar esse espaço desse homem. Nós éramos 12, somos 11. Nós precisamos estar completos de novo. O que significa isso? Pedro entendeu que antes da vinda do Espírito, precisava haver uma restauração no seu ministério. Muitos de nós temos promessas extraordinárias. Deus vai fazer coisas que Ele prometeu. Mas posso te dizer uma coisa? Ele não vai fazer antes de restaurar certas coisas na sua vida. Deus vai restaurar certas coisas na sua vida. Ele vai restaurar certos pensamentos. Ele vai restaurar certas emoções. Ele vai restaurar certos relacionamentos. Deus vai restaurar a fé que você perdeu em algum momento. Deus vai restaurar a esperança que você perdeu em algum momento. Deus vai restaurar coisas na sua vida antes que Ele te leve para a próxima estação, que é a descida do Espírito Santo. E eles fazem isso. No capítulo 2 de Atos, nós vimos que a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos. Veio sobre eles o Espírito Santo, um vento impetuoso, um vento muito forte, que encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Eles receberam as promessas de Deus, porque eles se posicionaram. O Senhor quer levar você a próximos níveis. Quantos aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Diga amém. Quantos aqui um dia receberam uma palavra profética e falaram: cara, isso aqui mudou minha vida, é para isso que eu quero viver agora? Deus vai fazer na sua vida. Ele vai realizar nos nossos corações. Mas eu quero encorajar você a ser cheio dele, a entender como ele pensa. Às vezes nós temos muitas pessoas que estão começando a caminhar com Deus agora. Quando você começa a caminhar com Deus, você precisa aprender a ouvir de Deus. Deus não fala com a gente do jeito que a gente pensa que Ele tem que falar. Você precisa aprender a ouvir de Deus. Deus fala muito em parábolas. Ele ministra em parábolas. Quando Ele fala em parábolas, no começo você não entende. Mas se você buscar o conhecimento da palavra, você vai entender. Ele fala em parábolas. É a linguagem de Deus. Nós precisamos aprender a nos comunicar. Nós precisamos aprender a ouvir dEle. Mas que você tem sonhos, você fala: cara, eu tive um sonho muito estranho. Não faz sentido. Ele fala assim: quando você vai entender a parábola, faz muito sentido. É a linguagem de Deus. Ele fala através de sentimentos, Ele fala através de circunstâncias, mas na maioria das vezes Ele vai falar através de parábolas. Quando você começa a caminhar com Deus, você ainda não entende como Deus fala, mas a sua perseverança, o seu desejo, a sua busca, estar perto de pessoas que já têm uma jornada a longo prazo com Deus, vai te ajudar a crescer em fé. Os discípulos agora estavam aprendendo algo novo em Deus. Eles estavam aprendendo algo do Espírito Santo. Quantos aqui nasceram de novo? Diga amém. Sei que muitos de vocês nasceram de novo. Mas só porque você nasceu de novo e você tem um Espírito, não significa que você está cheio do Espírito. Mas eu quero convidar você hoje, eu quero convidar você a ser cheio do Espírito Santo. Quero convidar você a ser cheio do Espírito Santo. A permitir com que Deus te leve a novos níveis. A permitir com que Deus faça as coisas extraordinárias na sua vida. Que Deus te eleve, que Ele abra os seus olhos, para que você viva uma nova realidade. Existe uma nova realidade. Existe a realidade natural, existe a realidade sobrenatural. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas deixam de ser ordinárias e passam a ser extraordinárias. Começam a fazer coisas maravilhosas em Deus. Sabe, nessa noite, o que Deus colocou no meu coração, eu quero tirar algum tempo de oração com vocês. Porque eu sei que Deus quer batizar pessoas com o seu Espírito. Deus quer renovar pessoas aqui nessa noite. Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Quantos aqui querem ver os anjos de Deus subindo e descendo? Diga amém. Quantos aqui querem
Se você não ora em línguas, ou já tem muito tempo que você não ora em línguas, quantos aqui querem que Deus restaure a sua oração em línguas? Diga amém. Deus quer batizar você. Deus quer batizar você com fogo. Sabe, eu lembro quando eu recebi o batismo com fogo, eu nunca esqueço. Eu nem sabia que isso existia. Eu lembro que o pastor orou por mim. E ele ministrou, Deus está te batizando com fogo agora. Sabe o que eu senti naquele momento? Nada. Gente, se tem alguém ruim para sentir um trem na igreja, sou eu. Você acha, não acontece comigo. É porque você não viveu na minha pele. Quando minha esposa foi batizada com a unção do riso, eu lembro que todo mundo que orava para mim, eu nunca era batizado. Querido, eu não podia ver alguém que tinha uma unção de alguma coisa, botava a mão na minha cabeça e a coisa não acontecia comigo. Acontecia à minha esquerda, à minha direita, mas nada comigo. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos e o pastor Holland Baker ele fazia com o pessoal, tocava a galera caía na unção do riso, a presença de Deus vinha de forma forte. Eu lembro que a gente estava numa fila de oração, ele abraçou minha esposa. No que ele abraçou a Raíssa já caiu rindo no chão, a presença de Deus. Aí eu fui abraçar ele, eu falei para ele assim, não funciona comigo, não funciona comigo. Ele me abraçou, sabe o que aconteceu, gente? Nada. A Raíssa antes de mim recebeu, o cara depois de mim recebeu, todo mundo recebeu, mas eu não recebi. Eu achei que eu não tinha recebido. Passam algumas horas, o culto tinha acabado. Lá estou eu, fazendo uma oração final, não senti nada, estava bem, mas não senti nada. Alguém, vamos orar para fulano que está doente. Então vamos. Porque eu comecei a orar, cara. Deus começou a me preencher, eu comecei a sorrir no espírito, eu ria. Queridos, eu ri uma semana inteira. Eu acho tudo que eu não recebi de Deus em 20 e tantos anos, eu recebi naquela semana. Eu ria e tremia a semana inteira. Eu estava até chato já. Sabe, eu demorei para ser batizado com o Espírito Santo porque eu não acreditava. Eu via tanta gente orando em língua, sabe? Que tem aqueles irmãos que recebem o Espírito Santo e começa a gritar e sapatear. Alguém já viu isso daí na igreja? Aí você fica até assustado, eu não, você, o que é isso? Eu não fui esse cara. Eu não fui essa pessoa. Deus, ele trabalha de uma forma diferente comigo. Mas mesmo assim eu recebi de Deus. Fui batizado. Alguns de vocês já foram batizados com o Espírito Santo e já não oram há muitos anos. Mas hoje Deus quer que você ore. Alguns de vocês têm dons proféticos. Você não tem mais visão nem revelação há muitos anos, mas Deus hoje quer restaurar esta sua vida. Deus quer trazer algo poderoso. Mas e o diabo? Não me interessa o diabo, eu não fiz nada com o diabo, não tem nada com ele. Meu pacto não foi com ele, meu pacto é com Deus.